coração, porque o Senhor tem uma palavra que pode definir o rumo da sua história nessa noite. Amém? Então, abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17. Capítulo de número 17. E nós leremos a partir do versículo de número 24. Nós vamos dividir essa leitura em dois momentos. Nós leremos do 24 ao 37 e depois do 42 ao 50. Se você achou, diga amém. Versículo de número 24. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: isto é o que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele. Perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa. Agora eu já estou no versículo de número 42. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. E disse a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará as minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra de seu alforje, ele a arremessou com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Queridos, esse é um relato muito conhecido. Provavelmente você já escutou muitas pregações a respeito do menino que venceu o gigante, de Davi que venceu Golias. Mas hoje eu quero fazer uma aplicação aonde o nosso objetivo é perceber aonde está o nosso foco. Aonde que nós estamos focando. Se nós estamos vencendo porque estamos com o nosso foco ajustado, ou se estamos perdendo porque o nosso foco ainda não está ajustado na direção que precisa estar. O medo e a fé são vertentes diferentes, mas caminham diante de um mesmo princípio. E esse princípio é acreditar. O medo é baseado no princípio de acreditar que aquilo que a mídia, aquilo que as circunstâncias, aquilo que o mundo, ou aquilo que até eu mesmo acredito sobre mim, é uma verdade. A fé é construída e sustentada em acreditar no que Deus diz sobre si e sobre você. E quando a gente pensa sobre isso, a gente também identifica que o medo e a fé caminham baseados em uma realidade. Sabe que realidade é essa? O foco. O medo e a fé são empoderados de acordo com o seu foco. O tamanho da influência do medo e da fé que há no seu coração e que há na sua vida depende do quanto de poder você coloca sobre eles. O tamanho da influência do medo e da fé é determinado por onde está o seu foco. E a minha pergunta para você nessa noite é: aonde está o seu foco?
Em que você tem focado? Pastor, eu tenho focado no diagnóstico que o médico deu. Eu tenho focado no desemprego que eu estou enfrentando. Eu tenho focado que o que aquela pessoa que falou mal de mim disse é verdade. Eu realmente não valho nada. Eu realmente tenho dificuldade. Eu realmente fui abandonado. Eu tenho focado nessas coisas. Mas talvez você possa dizer, pastor, não. Eu tenho focado nas promessas de Deus para a minha vida. Eu tenho focado que, mesmo que eu seja afligido, o Senhor é comigo. Eu tenho focado que, independente do que está acontecendo, o Senhor vai me dar a vitória, a direção em algum momento. Queridos, o seu medo e a sua fé são definidos pelo quanto de poder você deposita neles. E é por isso que nessa noite eu quero te perguntar, em que você vai decidir depositar o teu foco? No medo ou na fé? Qual vai ser a sua escolha nessa noite? Você vai depositar o seu foco naquilo que te gera medo, preocupação, inquietação, ou na fé num Deus que move montanhas se for necessário por causa da sua vida? E essa é a pergunta que você precisa responder nessa noite. A estratégia que o diabo usa sobre a vida das pessoas e também dos crentes é a estratégia de desviar o foco. Tudo que ele faz é tentar desviar o seu foco do plano de Deus para você. Ele faz com que nos impressionemos mais com a imensidão do problema do que com a dimensão de um Deus que garante a vitória e um Deus que nós mesmos chamamos de Pai. Então ele começa a dizer, olha, maximiza o teu medo, maximiza o teu problema, maximiza o teu desafio, esquece que tem um Deus que pode tornar possível aquilo que é impossível, um Deus que pode fazer existir aquilo que não existe, um Deus que te ama e que tem um plano perfeito para você. Essa é a estratégia de Satanás. E o que acontece? Enquanto a Bíblia nos garante que Deus é maior do que todas as coisas, a gente muitas vezes está focado no problema, na adversidade. Nós olhamos para a enfermidade e pensamos, ela é muito grande. Nós olhamos para um certo desafio e pensamos, ele é muito grande. Nós olhamos para talvez uma crise e começa a reparar que os outros estão sofrendo essa crise e começa a pensar, olha, minha hora está chegando. Minha hora está chegando. Teve um dia que eu estava conversando com um irmão e eu falei, meu irmão, como é que você está? E ele falou, pastor, está complicado. Eu falei, o que está acontecendo? Foi num período em que o Brasil estava numa crise bem complicada. E talvez você diga assim, pastor, difícil você achar um momento que o Brasil não está nessa crise tão complicada. Mas era um momento muito complicado. E o que estava acontecendo é que milhões e milhões de pessoas estavam ficando desempregadas, muitas empresas estavam fechando as suas portas, e o mesmo estava acontecendo na empresa que ele trabalhava. E ele falou, pastor, a cada dia tem uma mesa vazia do meu lado, porque o meu amigo foi mandado embora, aquele que trabalhava comigo foi mandado embora, e eu estou achando que está chegando a minha hora. Eu falei, meu irmão, você crê que Deus tem controle da sua vida? Ele, eu creio, pastor, eu creio, mas não creio, né? Eu creio, mas não creio. E eu falei, querido, sabe o que você tem que entender? Que não importa a crise que está chegando, você tem que se entregar ao Senhor e dizer, Senhor, a minha vida é tua. Eu quero descansar no Senhor, eu confio no Senhor. A crise pode ter atingido a minha empresa, a crise pode ter atingido a minha vida financeira, mas o meu foco não está no desemprego, não está na falta do dinheiro, o meu foco está no Senhor, e o Senhor fez os céus e a terra, e querido, eu quero te dizer uma coisa, os céus não estão em crise. E a partir do momento que você está com Deus, você se torna um cidadão celestial. E não importa o que está acontecendo ao seu redor, a sua vida continua sendo conduzida pela vontade de Deus. Eu falei para ele, querido, você pode até perder o seu emprego, mas se isso acontecer, Deus tem algo melhor para você. Deus tem uma direção para você no meio desse desafio, mas você não pode perder a sua fé. O que estava acontecendo? Ele estava colocando foco no medo. E com isso ele estava empoderando o medo. E quando você empodera o medo, você acaba desviando o seu foco da sua fé e da certeza de que Deus é com você. Querido, é muito importante a maneira com que nós nos posicionamos. Você lembra de quem era o discípulo amado por Jesus? Você sabe quem é? Quem? João. Como é que você sabe disso? Você já ouviu Jesus falar isso? Você já ouviu algum autor que não tenha sido o autor do Evangelho de João dizendo que ele era o discípulo amado por Jesus? E sabe por que ele se tornou o discípulo amado por Jesus? Porque ele falou. Porque ele se posicionou, ele disse, eu sou o discípulo amado por Jesus. Isso virou uma verdade. Então, queridos, a posição que nós tomamos define o nosso destino. Define quem nós seremos. E você precisa tomar a decisão nessa noite.
Você precisa entender, se você quiser se ver como desgraçado, como miserável, como fracassado, como derrotado, tudo bem, você pode se ver, mas eu quero te dizer que não é assim que Deus te vê e não é assim que os céus te veem. Então é por isso que você precisa redirecionar o seu foco para que você viva e seja quem Deus quer que você seja. Mas quando a gente fala sobre esse texto, a gente começa a lembrar de como começou essa história. O pano de fundo é que Deus estava conversando com o profeta Samuel nas montanhas de Ramá. E ele estava definindo a transição do reino. Ele estava definindo que Saul deixaria o trono para que Davi assumisse. E ele falou, você vai lá na casa de Jessé e você vai ungir um dos filhos dele rei de Israel. Só que Davi, ele era um dos mais improváveis. Por quê? Ele era um dos irmãos, eram 8 rapazes que eram filhos de Jessé. Ele era um dos irmãos, ele era o mais novo. Ou seja, se ele era o mais novo, ele era aquele que a gente menos pensaria que poderia assumir uma liderança familiar, quanto mais uma liderança monárquica. Então ninguém ia imaginar que ele seria ungido rei. E o que aconteceu foi que Samuel chegou na casa de Jessé e ele decidiu que era Davi que seria ungido, porque foi a palavra de Deus sobre ele. E o texto diz também, lá no capítulo 16, que a partir do momento que Davi foi ungido, o Espírito do Senhor se apoderou dele. E algo incrível começou a acontecer. Logo em seguida, o texto diz que a presença de Deus deixou Saul. E um espírito da parte do Senhor, um espírito maligno da parte do Senhor se apoderou da vida de Saul. E talvez você leia isso e pense assim, pastor, como assim? Um espírito maligno da parte do Senhor se apoderou de Saul. A gente precisa entender o contexto. E o contexto desse texto é que tanto o autor quanto a estrutura pensavam que tanto o bem quanto o mal só poderiam vir de Deus, porque ele era o Todo-Poderoso. Ou seja, Satanás não era nem citado. Então, esse era o contexto da época. Então, é por isso que eles imaginavam dessa maneira. Então, quando eu começo a entender essa realidade, você precisa compreender que Davi não só cuidava de ovelhas, como também era um exímio caçador, um exímio tocador de harpa, um exímio, um homem que escrevia poesias e que depois escreveu muitos cânticos e muitos salmos. E o que aconteceu? Saul estava sofrendo, atormentado por esse espírito maligno. E a única coisa que podia acalmá-lo era alguém tocando uma boa música através de uma harpa. Quem tocava a harpa? Davi. E aí chamaram Davi, Davi começou a tocar, e quando Davi tocava, ele ficava tranquilo. Quando Davi tocava, ele parava de ser atormentado. Ele falou, Davi, você fica aqui, cara. Você fica aqui que você está fazendo bem tremendo para mim. Só que Davi ia para lá e depois voltava para pastorear as ovelhas. Até que chegou um momento em que o povo de Israel se preparou para uma batalha contra os filisteus. E depois de 40 dias de preparo, Jessé falou para Davi, pega esses 10 pães aqui, pega esse alimento aqui, e você vai levar lá para os seus irmãos que estão lá no exército, pronto para entrar em batalha. E Davi foi para lá. E quando Davi chegou lá, é o momento em que nós lemos esse texto. E aí começa a dizer, tem um gigante aí. E o cara está debochando do povo, está debochando do nosso Deus, está debochando de todo mundo, e ele está falando, pode vir que ninguém vai aguentar comigo. E o que aconteceu? Um gigante que parecia ser impossível de ser derrotado. Enquanto todos agiram com medo e desespero, Davi escolheu ajustar o foco, colocar o foco em Deus, e por isso ele obteve uma vitória incrível, que até hoje é lembrada. A história de Davi era a mais improvável possível, até que apareceu um problema na vida dele. Querido, eu não sei como é que você entrou aqui, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas se você permitir que através dessa palavra o Senhor ajuste o seu foco, eu tenho certeza que esse problema vai se transformar numa oportunidade de algo maior que Deus vai fazer sobre a sua vida. Você crê nisso? Pastor, então você quer dizer que se a minha vida for ajustada por Deus, se eu colocar o meu foco em Deus, tudo vai cooperar e vai dar certo? É isso mesmo. E como é que você pode afirmar isso, pastor? Eu posso afirmar me baseando naquilo que nosso querido Billy Graham disse. Ele disse assim, olha, eu li a última página da Bíblia e tudo vai acabar bem. Então eu tenho certeza que se você se abrir para as páginas e para as verdades desse livro, tudo vai acabar bem. Você está aí, querido? E é por isso que eu quero começar falando do primeiro ponto, porque hoje nós vamos aprender com Davi sobre como ajustar o nosso foco. Primeiro ponto, decida confiar em Deus e trabalhar em sua obra.
No versículo 18, diz que, lá no finalzinho, que, no versículo 18 do capítulo 16, que o Senhor era com Davi. Davi sabia muito bem a quem servia e por isso confiava e descansava no Senhor. E o que aconteceu foi que quando Samuel chegou na casa de Jessé, ele viu 7 filhos. E os caras estavam lá, sentados no sofá, com o pé para o alto, assistindo Netflix, comendo pipoca, fazendo um monte de coisa. E aí Jessé olhou ali e viu que, será que tem mais alguém? E aí Samuel perguntou, olha, tem mais alguém? E aí ele falou, tem um que está trabalhando lá no campo, com as ovelhas. Sabe o que isso ensina para a gente, querido? Que Deus não chama desocupado não, querido. Deus chama quem quer trabalhar. Deus chama quem está trabalhando, Deus cuida de quem está trabalhando, Deus se importa principalmente com quem se importa em trabalhar para Ele. E Davi estava trabalhando, o mais novo estava trabalhando. E o que acontece é que depois de ser ungido, Davi podia ter feito o seguinte, eu fui ungido, o texto não deixa claro se Samuel contou para ele que ele estava sendo ungido rei ou não, mas parece muito bem que sim. E Davi podia fazer o seguinte, daqui a pouco eu vou ser rei, então eu vou fazer o mesmo que você, vou sentar aqui e vou assistir essa série aí, e não vou trabalhar mais no campo não. Mas sabe o que Davi fez imediatamente depois de ser ungido? Ele foi para o campo pastorear as ovelhas. Queridos, a verdade é que se você deseja receber algo maior de Deus, o segredo é se juntar a Ele, trabalhando na frente de batalha, porque Deus não vai confiar algo maior a alguém que nem sobre o pouco que tem, investe o seu melhor. Davi recebeu a presença de Deus, o Espírito do Senhor, e viveu experiências incríveis, porque ele trabalhava para o Senhor. E quando o rei requisitou Davi para estar lá, Davi saiu do campo, foi até lá, ele tocava a harpa, acabava, ele voltava para pastorear as ovelhas. E depois que ele voltava para pastorear as ovelhas, o pai dele chegava, leva esse alimento para os seus irmãos. Ele ia lá, levava os alimentos, voltava e pastoreava as ovelhas, porque Davi não queria parar de trabalhar. Queridos, os dons e talentos e o tempo de Davi estavam sempre à disposição do reino de Deus. Ele estava ocupado trabalhando para o Senhor, ao invés de estar ocupado com seu medo, preocupações e incertezas. A verdade, queridos, é que quem está ocupado, se dedicando com sinceridade no serviço do Senhor, não tem tempo para perder o foco. O seu foco está sempre na vontade de Deus, o seu foco está sempre no que Deus tem para você. Você não tem tempo para ficar perdendo com o seu medo, com as suas inquietações, porque você sabe que o Senhor é com você. E existem 2 realidades sobre aqueles que se dedicam à obra de Deus. A primeira, aquele que trabalha para o Senhor conta com a provisão dele na sua vida em todas as áreas. Em todas as áreas. E existe uma segunda realidade aqui. Aquele que trabalha para o Senhor mantém a sua mente focada na missão. Então, por mais que algumas coisas possam ter acontecido nessa semana sobre a sua vida ou sobre a minha vida, e acontece, isso faz parte, quando a gente tem uma missão, quando a gente tem um foco, a gente não tem tempo para perder, querido. A gente não tem tempo para ficar parado, pensando, será que vai acontecer? Será que a situação vai mudar? Não, eu estou trabalhando e Deus está provendo. Eu estou me dedicando e o Senhor está cuidando. Eu estou me aperfeiçoando e o Senhor está derramando graça sobre a minha vida. Você crê nisso, querido? Porque esse princípio é importante mais. Quanto mais da sua vida estiver à disposição dos céus, mais dos céus estará à sua disposição aqui na terra. Quanto mais da sua vida estiver à disposição dos céus, mais dos céus estará à disposição da sua vida aqui na terra. E Davi entendia isso. E é por isso que ele vivia com coragem, com intrepidez, com ousadia, porque ele sabia que o Senhor era com ele, porque ele trabalhava na sua obra. Mas existe uma segunda verdade sobre esse texto. Além de confiar que Deus é contigo e trabalhar na sua obra, procure pelas oportunidades que surgem em meio aos problemas e crises. Olha o que está escrito no versículo de número 11. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. E agora eu vou para o versículo de número 24. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel, o rei dará grandes riquezas a quem o matar, também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali do seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? E eles repetiram a mesma coisa. Sabe o que aconteceu nesse momento, querido?
Quando o gigante se agigantou sobre o povo e sobre Saul, o que eles viram foi uma crise. O que eles viram foi um problema. E o que eles tiveram foi medo. O texto diz que eles ficaram pavorosos. E eu quero diferenciar o que significa ter medo de ter pavor. Medo é algo que te incomoda, mas não te paralisa. Agora, sabe o que é pavor? Medo incontrolável. Uma pessoa apavorada perde o domínio do raciocínio lógico e de habilidades que possui. Eles não estavam com medo, não, eles estavam apavorados. E eles correram e fugiram desesperados. Mas aí Davi estava lá. E enquanto Saul e o povo estavam enxergando e focando no gigante e no medo da destruição, Davi estava focando na oportunidade que aquela crise estava gerando para ele. E que oportunidade era essa? Ele chegou lá e o pessoal começou a falar, o rei está falando aí que quem vencer esse gigante vai ganhar muito dinheiro, vai casar com a filha do rei e ainda vai ficar isento de imposto. Enquanto o foco de Saul e do povo estava na destruição e no medo de morrer e de serem dizimados daquela terra, Davi estava olhando, vem cá, eu vou ficar milionário, vou casar com a filha do rei que é milionária, ainda vou deixar de pagar IPTU, ICMS, PVA, não sei mais o que, IP, não sei o que. Ele falou, cara, que oportunidade, eu vou aproveitar isso aí. Você precisa enxergar as oportunidades que vêm com a crise, querido. O que aconteceu é que Saul e o povo só conseguiam enxergar a morte e destruição. Davi conseguiu enxergar a oportunidade de ver toda a sua vida alcançar um novo nível. E principalmente a oportunidade de glorificar o nome de Deus. Queridos, talvez o seu foco esteja ajustado para olhar para a sua crise financeira, para a sua crise familiar. Talvez o seu foco esteja ajustado para olhar para a sua crise na saúde, para o seu problema no seu ministério, para o seu problema no casamento. Queridos, que tal você olhar para o seu problema agora como uma oportunidade? Pastor, mas como assim? Como é que é minha crise, como é que o meu problema pode ser uma oportunidade? Primeira coisa que eu posso te dizer, talvez você nunca tenha entrado numa igreja ou não entra há muito tempo, e talvez você esteja aqui só porque você está enfrentando um problema. Talvez você já tenha tido um relacionamento com Deus, talvez você já tenha sido um frequentador de igreja, mas você estava vivendo a sua vida, do seu jeito, ao seu bel prazer. Só que um problema veio, e esse problema te fez entrar aqui nessa noite, ou talvez assistir pela internet esse culto. Então você pode encarar como um problema ou como uma oportunidade de você ajustar o seu foco nessa noite e sair daqui conduzido pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. É assim que você pode identificar. Você precisa entender que problemas, na verdade, são oportunidades. Encare essa crise como uma oportunidade. Talvez a sua realidade seja uma célula que não cresce, um ministério infrutífero, uma vida profissional ou sentimental que não rompe, e você pense que é complicado demais mudar essa realidade. Querido, se hoje a condição que você vive te incomoda, comece a se movimentar. Pastor, mas eu quero avançar na minha empresa, eu quero crescer. Queridos, ao invés de você ficar na sala do café reclamando que o seu salário é injusto, que você não é oportunizado, sabe o que você faz? Você se matricula num curso que vai te dar aptidões que outros não têm e que vão te diferenciar no mercado. Vai estudar uma nova língua, aprender um novo idioma. Vai fazer um curso de liderança. Aliás, quem quer avançar profissionalmente precisa desenvolver a aptidão de liderança, porque para você subir, você vai precisar liderar. Então, se matricula no curso de liderança. Ao invés de ficar focando no que não aconteceu, ajuste o seu foco daquilo que você pode fazer acontecer. Você está aí, querido? Você está entendendo isso? Se a sua dificuldade talvez seja na sua vida ministerial ou na sua família, ore mais, conheça mais da palavra, priorize mais o reino, invista mais tempo com a sua família. Queridos, se prepare para a chuva. Uma hora a chuva vai cair, uma hora a chuva vai descer, mas se você não estiver preparado, você não vai conseguir se molhar e se lavar na chuva do Senhor que está por vir sobre a sua vida. Você precisa se preparar para a colheita, se prepare para a chuva. Crises são oportunidades. Crises são oportunidades. Tem gente que perde o emprego, mas recupera o relacionamento com o filho. Porque enquanto estava empregado, estava afundado em horas e horas de trabalho, em viagens e viagens, e não tinha tempo para dedicar ao filho. E o filho estava se perdendo, e o filho estava carente, o filho estava com saudade, e aí a pessoa perdeu o emprego.
e ao invés de ficar se lamentando, ao invés de ficar reclamando, ao invés de focar no problema, falou, olha, enquanto uma porta não é aberta, então eu vou focar e cuidar do meu filho. Tem gente que estava com casamento por um fio, e o desemprego foi a oportunidade de investir mais tempo na esposa, ou de resolver aquele conflito, porque o emprego, na verdade, para você, era uma fuga. Você trabalhava horas e horas, chegava às 11 horas da noite em casa, e não precisava entrar em conflito, porque você estava fugindo, mas agora você tem essa oportunidade. Queridos, crises são oportunidades. E o que aconteceu? Davi aproveitou aquela crise. Todo mundo estava focando no problema, todo mundo estava focando no gigante de 2,90 m, todo mundo estava focando naquele cara que era invencível, mas Davi estava focando na oportunidade. Decida focar na oportunidade, querido. Davi aproveitou aquela crise, aquele desafio, ajustou o foco para a certeza de que em Deus a vitória seria certa. É por isso que Davi é um dos homens mais influentes do Antigo Testamento, e mesmo isso tendo acontecido há mais de 2000 anos atrás, ele ainda influencia a minha e a sua vida, e a história dele está sendo contada. Sabe por quê? Porque ele pegou uma crise e transformou em oportunidade. Pare de enxergar o problema e peça para Deus ampliar a sua visão, ajustar o seu foco, para que você perceba o propósito atrás do problema. Há um propósito em meio ao problema que você está vivendo. Aliás, quem seria José sem a prisão? Quem seria Davi sem Golias? Quem seria Jesus sem a cruz do Calvário? Queridos, há oportunidades no problema, há oportunidades na crise. Ajuste o seu foco, pois por mais que algo não aconteça como você quer ou você espera, se você estiver em Deus, todas as coisas irão cooperar para o seu bem. E é por isso que nessa noite, através desse segundo ponto, o Senhor quer que você ajuste o seu foco. Mas existe uma terceira verdade e um terceiro ensinamento, que nós podemos ler nos versículos de 28 a 37 e no versículo de número 43. Tome cuidado com o que as pessoas e o mundo dizem sobre você e o que está vivendo. Foque no que Deus diz ao seu respeito. Versículo 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. Disse Davi, o que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse, Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo. Teu servo irá e lutará com ele. E aí Saul disse para Davi, você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul, olha, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai, quando aparece um leão, um urso, e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Versículo 43. E disse a Davi, por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi invocando seus deuses. E disse, venha aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Queridos, não faltou uma pessoa para tentar tirar o foco de Davi. E eu quero te dizer uma coisa, querido, não vai faltar uma pessoa para tentar tirar o seu foco daquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe como é que começou? Começou na família. Eliabe, o irmão mais velho, chegou para Davi e falou, vem cá, por que você não está lá cuidando das suas poucas ovelhas? Ele deixou claro que ele queria menosprezar Davi. Aliás, uma coisa comum nas três pessoas que se dirigiram a Davi é que as três o menosprezaram. Ele falou, por que você não foca lá nas tuas poucas ovelhas? Você não vai conseguir vencer isso não. Sabe o que o texto diz? Que Davi falou assim, cara, não posso conversar não? E o texto diz que ele virou para o outro e perguntou que oportunidade era aquela que ele estava tendo. Quer dizer que ele ajustou o foco dele, ele tirou o foco dele de alguém que queria roubar a bênção de Deus da vida dele e colocou o foco na presença de Deus e na certeza de que o Senhor era com ele.
Foi esse o exercício de Davi. Aliás, isso não está no texto, mas eu penso que ele olhou assim para Eliabe e falou: vem cá, tu é meu irmão mais velho, você acha que é o fortão aí? Você é soldado do exército e você está aí que nem uma criancinha desesperado. E eu que sou pequenininho, e eu que só sei de cuidar de ovelha e de tocar harpa. Sou eu que estou indo até ele? Sou eu que quero enfrentar o gigante? Sabe por que Eliabe estava fazendo aquilo? Porque ele estava com inveja. Ele estava com inveja porque quando Samuel chegou na casa de seu pai para ungir alguém rei, não foi o irmão mais velho, o primogênito que foi ungido, mas foi o mais novo. E ele estava aguardando aquilo. E quando ele viu que mais uma vez o mais novo podia roubar a cena e chamar a atenção, ele fez de tudo para tirar o foco dele. Queridos, ofensas e afrontas vão acontecer sobre a sua vida, esteja você em Deus ou não. Mas é você que escolhe se você vai dar ouvidos ou se você vai ignorar. Davi estava ignorando alguém que não era relevante. E às vezes você está ouvindo ofensa e afronta de gente que não faz a mínima diferença na sua vida e você está perdendo a sua paz por causa disso. Você está deixando de caminhar por causa disso. E às vezes a gente que inveja as coisas que você tem conquistado e fala: não vai dar mesmo não, você não vai conseguir passar nesse concurso não, porque você realmente tem que estudar muito, sabe? Aqui em Vitória são poucos concursos que abrem, e para você conseguir passar é muito difícil, você não vai conseguir. Não adianta tentar lutar pelo seu casamento não, separa logo, porque não tem jeito mesmo, todo mundo é assim, você não vai conseguir, você é fraco, você não é capacitado, sabe? Você não vai conseguir criar esse filho solteira não vai conseguir, vai ser difícil, é melhor você dar um jeito. Não, querido, ajuste o seu foco para o que Deus está dizendo para você. Pare de dar ouvidos a pessoas que não fazem a mínima diferença na sua vida, às vezes. Pessoas que, às vezes, na verdade, querem aquilo que você tem, ou aquilo que você tem alcançado. E essa foi a primeira ofensa, a primeira afronta que Davi recebeu. Será que a afronta e a ofensa que você recebe é de alguém da sua família? Será que é um líder, um chefe? Será que alguém realmente tem dito para você: olha, sua célula não tem jeito não, seus liderados não te valorizam mesmo não, é melhor você fechar, é melhor você retroceder, não tem como avançar? Queridos, sabe o que Davi fez com as ofensas e afrontas? Ele decidiu ignorar. Aí teve um outro que chegou para ele, que era Saul, o rei, e falou: você é muito novo, você não tem experiência, você é inexperiente. Golias, ele é guerreiro desde a mocidade dele, você não vai conseguir vencê-lo não. Talvez alguém esteja dizendo para você que você é inexperiente, que você não está preparado, que tem gente muito melhor que você não vai conseguir avançar. Querido, Davi, mais uma vez, sabe o que ele fez? Ele ajustou o foco. Sabe o que ele falou para Saul? Ele falou: rei, você não sabe de nada, inocente. Você não sabe de nada. Sabe o que aconteceu? Quando eu estava pastoreando as minhas ovelhas e um urso ou um leão pegava uma ovelha e levava e tirava do aprisco, sabe o que eu fazia? Eu corria atrás deles. O texto diz que Davi corria atrás do leão e do urso. Você já viu alguém correndo atrás do leão e do urso? Eu já vi muita gente correndo do leão e do urso. Agora, correndo atrás, ele tinha tanta convicção de que Deus era com ele, que um urso, um leão ia lá e pegava uma ovelha, que ele ia atrás, e ele arrebentava esse animal e trazia a ovelha de volta. Ele falou: rei, se o Senhor foi comigo naquela hora e naquele momento, Ele vai ser comigo contra esse filisteu também. Querido, quantas coisas você já venceu na sua vida? Quantas crises você já superou? Quantos testemunhos você tem para dizer do que Deus já fez, que o Senhor foi com você? Para de olhar para a crise, olha para aquilo que Deus já fez sobre a sua vida, ignora quem fala o contrário e recebe que Deus tem o melhor para você. E Davi nos ensina, queridos, Davi nos ensina muito, quanta riqueza nesse texto. Tem mais um aqui, agora foi o gigante, Golias. Ele chegou para ele e falou: você está de brincadeira, né? Você é um pequenininho aí, garotinho aí, você veio trazer pão aqui, agora você quer me vencer? E aí o que Davi fez? Ele falou assim: querido, você não sabe o que está te esperando. Ajustou o foco dele para Deus, e Davi teve uma vitória. E aliás, Davi podia ter vencido com lança, com várias armas. Ele pegou uma tiradeira, colocou uma pedrinha, pum, na testa dele. Ele queria realmente mostrar que era o Senhor que estava fazendo aquilo. Então, queridos, você precisa se apegar às promessas de Deus para a sua vida. Alguém aqui tem promessa de Deus? 2 pessoas, que bom. Muito bom. Se você não tem promessa para a sua vida, eu quero te dar uma promessa, algumas agora, porque tem milhares para você.
E eu quero, se eu fosse você, abrir as mãos para receber aí. Deixa eu compartilhar para você algumas promessas aqui. Primeira promessa, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus promete perdoar o seu pecado, esquecer o seu passado e inaugurar um novo tempo na sua vida. Isso pode acontecer hoje, se você quiser. Segunda promessa, João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deus promete te tornar filho, e não somente criatura. E filho tem herança. E a herança é uma vida plena nessa terra e uma vida eterna no céu. Mas não paro por aqui não, vamos em frente. Promessa de salvação, Joel 2,32. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você invocar o nome do Senhor, você vai ser salvo. Promessa de suprimento de suas necessidades, Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Querido, você tem necessidade? O Senhor quer suprir todas elas e Ele vai. Não para por aí. Promessa de premiar sua perseverança em meio às dificuldades, Tiago 1,12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Essa aprovação aí só tem um intuito na sua vida: produzir aprovação para a sua vida, para que você receba a coroa da vida. Mas não para por aí, Deus tem promessa para a sua família e para o seu trabalho. Olha o que está lá no Salmo 128. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Queridos, o Senhor promete prosperidade sobre toda a sua vida, sobre toda a tua descendência e sobre todos aqueles que caminham com você. São essas promessas que Deus tem para você. E pastor, como é que eu posso receber essas promessas? 2 Coríntios 1,20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Jesus, quando veio, Ele proporcionou o pleno cumprimento de todas as promessas. Então, se Jesus entrar no seu coração e na sua vida e ajustar o seu foco, todas as promessas que Ele tem para vocês vão se cumprir. Mas isso é responsabilidade sua de receber. Você está entendendo isso, querido? E eu li aqui 5, 6 promessas, são milhares de promessas, que se você leu esse livro, ao invés de você ficar preocupado com as incertezas do que vai acontecer amanhã, com as incertezas do que vai acontecer daqui a um ano, com as incertezas do que vai acontecer daqui a 6 meses, você vai estar focado em ansiar e ter expectativa pelas promessas que Deus está para cumprir sobre a sua vida. É disso que nós estamos falando nessa noite, mas existe um último ponto, e é com esse ponto que eu quero encerrar. Busque discernimento, inteligência espiritual em cada situação da sua vida. Lá no versículo 13 do capítulo 16, diz que depois que Samuel ungiu a Davi, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Isso quer dizer que o Espírito Santo passou a habitar em Davi. Amém? Você está acompanhando? E o que nós vamos entender sobre ter inteligência espiritual e discernimento espiritual? Isso só é para quem tem o Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 2, 14 e 16, diz assim: quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Sabe o que significa a mente de Cristo no contexto? Significa Espírito Santo. Isso quer dizer que, para que eu tenha inteligência espiritual e discernimento diante das situações, eu preciso da presença do Espírito Santo em mim. Eu preciso ser a habitação do Espírito Santo. E como que isso acontece? Quando Jesus recebe um convite do nosso coração para entrar, e assim nós recebemos inteligência espiritual. E eu quero concluir te falando sobre as 4 características de quem tem inteligência espiritual. Quem tem inteligência espiritual vê o que ninguém vê, discerne o que ninguém discerne, entende o que ninguém entende e faz o que ninguém faz. Você quer ter acesso a esse poder, querido? Porque ver o que ninguém vê, discernir o que ninguém discerne, entender o que ninguém entende, fazer o que ninguém faz, isso está disponível para aqueles que têm a presença do Espírito Santo no seu coração. Davi demonstrou a diferença de quem tem um foco ajustado. Ele vê o que ninguém vê.
Sabe o que o povo e Saul viram naquele momento? Eles viram um gigante impossível de ser derrotado. Sabe o que Davi viu? Ele viu um pecador miserável que estava longe da presença de Deus, que era aquele gigante. Então ele falou, ele está vulnerável. Ele acha que ele é o cara, mas ele está longe da presença de Deus, então ele está vulnerável. E eu não estou vulnerável, porque o Senhor é comigo. Então, quem tem inteligência espiritual, vê o que ninguém vê. Será que você tem tido essa inteligência sobre as situações da sua vida? E tem conseguido enxergar o que ninguém enxerga? Todo mundo enxerga o fim do seu casamento, todo mundo enxerga que você não vai avançar na sua vida profissional, todo mundo enxerga que esse diagnóstico que o médico decretou sobre a sua vida não tem jeito, não tem mudança, todo mundo enxerga que o seu ministério, porque você fracassou um tempo atrás, você nunca vai ser o mesmo, você nunca vai ter um ministério relevante nessa terra, você nunca vai ser quem Deus quer que você seja. Ou será que você consegue ver aquilo que ninguém está vendo, porque é aquilo que o Senhor está declarando sobre a sua vida? E Davi conseguia ver. A segunda coisa, Davi também discerne o que ninguém discerne. Sabe o que significa discernir? Significa estabelecer a diferença. Quem recebe o Espírito Santo tem a capacidade de estabelecer a diferença em cada situação. Consegue perceber a realidade de cada situação. E o que aconteceu? Olha o que está escrito no versículo 26. Davi chega e pergunta assim, quem é esse incircunciso? Davi discerne que quem tem pacto e aliança com Deus e quem não tem pacto e aliança com Deus. A circuncisão nada mais era do que uma marca do pacto, da aliança do judeu, que no seu 8º dia de nascimento era marcado para lhe dizer que ele era do Senhor. E Davi começou a olhar para aquele gigante e falou, ei, ele é um incircunciso, ele não tem aliança com Deus, eu tenho, ou seja, não há quem possa me parar, não há quem possa me impedir, não há circunstância, não há tribulação, não há desemprego, não há medo, nada pode me parar, porque eu tenho uma aliança com o Senhor, que fez os céus e a terra, que tem poder sobre todas as coisas, e que está presente aqui nessa noite. Ele discerniu o que ninguém discerniu. Porque ele tinha uma aliança com Deus. Você tem uma aliança com Deus? Será que você está discernindo essa questão? Será que você está discernindo esse problema? Esse desafio que você está enfrentando? Será que você consegue estabelecer a diferença entre o que é de Deus e o que não é? Entre o que é a voz de Deus e o que não é? Terceira característica. Quem tem inteligência espiritual entende o que ninguém entende. Quem tem inteligência espiritual tem uma capacidade de compreensão, de percepção diferenciada. É aquele cara que é fora da curva. Você já ouviu essa expressão? É aquele cara que é fora da curva. Ele é um Neymar da vida. Ele é um cara que tem muita gente que faz uma coisa, mas tem gente que faz algo espetacular. O cara que tem discernimento espiritual, ele é um cara que sai da curva, ele sai dos limites. Sabe por quê? Porque o Senhor é com ele. O que acontece é que Davi tem um entendimento diferente. E olha como é que continua esse texto. Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Para afrontar o exército de quem? Do Deus vivo. Sabe o que Davi entendeu? Que o povo não entendeu, que o rei não entendeu. Ele entendeu o seguinte, ei, Golias não está afrontando o povo, Golias não está afrontando o rei, Golias está afrontando Deus vivo. E se ele está afrontando Deus vivo, ele não tem como vencer essa batalha, porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas, não há quem resista a Ele, não há alguém quem consiga se manter diante do poder e da intervenção dEle. Talvez você esteja recebendo uma afronta, uma acusação e uma perseguição, que não é contra você, querido, é contra o teu Deus. E se é contra o teu Deus, quer dizer que essa batalha é dEle. Isso é a batalha do Senhor. Ele te garante a vitória. Pode ser perseguição no trabalho, na família, não interessa onde é. Se a batalha é do Senhor, eu te garanto que a vitória está por chegar sobre a sua vida. Queridos, isso não é frase de impacto, isso não é sermão motivacional, isso aqui é a verdade de Deus revelada para a sua vida nessa noite.
Então, Davi demonstra a quarta característica de quem tem inteligência espiritual. Ele faz o que ninguém faz. Porque a inteligência espiritual, ela não opera só no abstrato. A inteligência espiritual, ela se concretiza através de uma ação concreta. Ela não faz por fazer, a questão não é fazer por fazer, e sim com objetivos. É saber o que está fazendo, aonde quer chegar, e também quando vai fazer. O que aconteceu é que o povo estava com a moral baixa. O rei estava com a moral baixa. E Davi chega para Saul, um garotinho. E ele fala assim: vocês não precisam ficar abatidos, desanimados e preocupados, não. Eu vou vencer esse cara aí. E todo mundo olhou para ele e falou: você está doido, cara? Como é que você vai vencer ele? Davi chega e através das suas palavras diz assim: queridos, eu estou vivendo a batalha espiritual. Se a batalha com o Senhor é uma batalha espiritual. E aí ele chega para aquele gigante, e o texto diz que o gigante vem na direção dele. Tem gigante vindo na sua direção? Tem? Se tem, eu vou te dizer como responder a ele. O gigante vem na direção dele. E Davi começa a olhar para ele e fala: ei, Golias, você veio contra mim com lança, com espada e com dardo, mas eu quero te dizer uma coisa: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, e não há quem possa me parar. Chegou o dia da sua derrota, chegou o dia de você parar de existir, chegou o dia de você ser envergonhado, porque o Senhor é comigo. Porque o Senhor é comigo. Porque o Senhor é comigo. E é por isso que eu tenho certeza que se você deixar o Senhor ajustar o seu foco nessa noite, a sua vida nunca mais será a mesma. Uma outra coisa que nós também entendemos: a vitória não trouxe benefício somente para Davi. O texto diz que o povo foi abençoado, que a família de Davi foi abençoada. Quando Deus ajustar o seu foco nessa noite, essa vitória não vai ser só sobre a sua vida, vai ser sobre a sua família, vai ser sobre as suas finanças, vai ser sobre a sua saúde, vai ser sobre a sua vida profissional, vai ser sobre tudo aquilo que você chama de seu. Você crê nisso? E é por isso que eu quero orar com você. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei quem são os gigantes da sua vida, quem são os Golias da sua vida, quem são as aflições da sua vida, quem são os desafios da sua vida. Uma coisa eu sei, que se você deixar o Senhor ajustar o seu foco nessa noite, a partir de agora, os desafios, os problemas vão ter que se ver com o seu Deus. Vão ter que responder ao seu Deus, porque Ele será contigo. E é por isso que eu quero fazer uma oração com você, e eu quero pedir para que você repita comigo essa oração nessa noite. Pode ser no seu coração, não precisa ser em voz alta. Senhor Jesus, eu entendi que muitas coisas, e talvez até pessoas, têm tirado o meu foco do teu plano para a minha vida. Mas eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor me trouxe para esse lugar nessa noite. Porque através dessa palavra, através desse culto, eu decidi deixar o Senhor ajustar o meu foco. Eu decidi confiar no Senhor. Eu decidi enxergar no meio das crises as oportunidades. Eu decidi que as afrontas e as acusações não vão ter mais poder sobre a minha vida. Eu decidi receber inteligência espiritual para ver o que ninguém vê, para discernir o que ninguém discerne, para entender o que ninguém entende e para fazer o que ninguém faz. Senhor, eu quero a tua vida em mim. Eu te peço perdão pelos meus erros, de talvez viver uma vida ainda longe do teu plano para mim. E eu quero te entregar a minha vida nessa noite. Eu quero começar um novo tempo contigo nessa noite. E é no nome de Jesus que eu te peço. Jesus mora no meu coração. Amém. A igreja continua com os olhos